E aí pessoal, beleza? Meu nome é Carlos. Eu vou falar hoje um pouquinho para vocês sobre o ácido desoxirribonucleico, o famoso DNA. Uma molécula muito importante para a manutenção da vida, com várias características importantíssimas, como por exemplo a biodiversidade, né? Ela é importante para a nossa diversidade, porque é o que nos dá a biodiversidade. É uma molécula também importante, né, com a função de hereditariedade, ou seja, aquelas moléculas que nós passamos para nossos filhos. É por isso que nós somos tão parecidos com os nossos pais e, consequentemente, os nossos filhos serão parecidos com a gente. Nós temos também, essa molécula tem uma função de organizar, ela contém a informação do metabolismo celular para a estrutura da célula, para o funcionamento da célula, toda a informação para a produção de proteína, de enzimas, enfim, vão estar contidas nessa molécula do DNA. Essa molécula de DNA, vamos falar um pouquinho da estrutura dela. A estrutura dela que nós já conhecemos desde a década de 50, lá com Watson e Crick, que descreveu toda essa molécula. Hoje nós sabemos que a nossa espécie, por exemplo, tem, na maioria dos casos, 46 moléculas de DNA. Mas o mais importante é falarmos da estrutura dela como um todo. Ela tem uma dupla fita em alfa-hélice, são fitas antiparalelas, vamos explicar um pouquinho o que é isso para você, e tem o pareamento dos pares de base, das bases nitrogenadas. Então, uma estrutura de DNA, né, ela tem essa forma em alfa-hélice, com esse giro à direita, com ângulos maiores e menores, e formados por 4 tipos de nucleotídeos, né, sendo a adenina, a timina, a citosina e a guanina. Mas não só isso que caracteriza uma molécula de DNA. Você tem, por exemplo, a estrutura da desoxirribose, ou seja, uma pentose com 5 carbonos. Porém, lá no carbono 2, ali que está mostrado pela seta, há a ausência de uma hidroxila. Então, isso caracteriza essa molécula de DNA, por exemplo, diferente da molécula de RNA, que contém ali uma hidroxila. Outra coisa que nós podemos ver na estrutura da molécula de DNA, que dá essa característica de alfa-hélice a ela, são as ligações químicas entre os nucleotídeos subsequentes, chamadas de ligações fosfodiéster. Tá? Podemos ver ali na estrutura em detalhes. Outra coisa que chama atenção, não podemos esquecer que o DNA ele é formado por um polímero de nucleotídeos. E um polímero de nucleotídeos vão conter 3 moléculas. A molécula de um fosfato, depois a desoxirribose e, é claro, as bases nitrogenadas. Lembrando que a ligação subsequente dos nucleotídeos é sempre entre o carbono 3 de uma desoxirribose com o carbono 5 da outra desoxirribose, sempre ocorrendo essa ligação pelos fosfatos. Mais uma coisa que precisamos chamar a atenção é das ligações de pontes de hidrogênio, interações de hidrogênios que nós temos entre as bases nitrogenadas. Todos nós sabemos que a ligação química do DNA é sempre feita entre adenina, timina, citosina e guanina. Né? Por que isso acontece? É devido à característica estrutural dessas moléculas, onde nós podemos ver que a adenina e a timina possuem 2 pontes de hidrogênio e a citosina e a guanina 3 pontes de hidrogênio. Outra coisa que é importante, a característica do DNA, eles são fitas antiparalelas, ou seja, elas estão no sentido contrário. Como você pode reparar na imagem, se você observar ali o número de carbonos das desoxirriboses, carbono 1, 2, 3, 4 e 5, você vai ver que em uma fita, na ponta superior, você tem a ponta 5 e inferior à ponta 3, o contrário da outra fita, devido à posição dessas desoxirriboses. Por isso que nós falamos que o DNA são fitas antiparalelas. Então, para a gente terminar essa rápida conversinha sobre o DNA nos organismos eucariotos, é claro, eles estão encerrados dentro do núcleo, envolto por uma membrana, super enovelados em estruturas proteicas que nós chamamos de histonas, e durante determinada fase do ciclo de vida da célula, na intérfase, você tem parte desse DNA condensado, chamado de heterocromatina, e parte descondensada, que é o DNA que vai ser transcrito, que vai estar sendo transcrito e posteriormente traduzido em proteína, transcrito em RNA e traduzido em proteína, chamando-se esse DNA de eucromatina. Já nas fases de divisão celular, esse DNA se superenovela
e lá na fase chamada de metáfase, vocês lembram? Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Lá na metáfase o DNA atinge sua condensação máxima. Tudo isso com o auxílio de proteínas histonas. Espero ter ajudado aí rapidinho essa informação. Valeu, um abraço, até mais.